Gohan Black destruiria completamente Goku Black no quesito de desenvolvimento de uma saga Trunks do futuro em Dragon Ball Super, seja no anime ou no mangá. Afinal, quem causaria mais impactos a Goku e Trunks como um novo vilão devido à ligação que ambos tiveram em todo o enredo? Seria então um Gohan Black, um incrível potencial desperdiçado? Gohan Black tem aí tumultuado e muito as redes sociais devido à aparição no jogo de Dragon Ball Sparking Zero, que possui alguns what ifs. O what if é o termo e se, traduzido para o português, mostrando que histórias concretas podem ter uma grande mudança de direção, até porque, e se o Goku, por exemplo, nunca tivesse ido para a Terra? Será que ele teria morrido no planeta Vegeta? Será que ele seria do esquadrão do seu irmão Raditz, Vegeta e Nappa? O termo do what if no mundo do cinema e dos animes cogitam então essas inúmeras possibilidades diferentes como uma nova história a se explorar, já que podemos incluir desenvolvimentos que os autores originais talvez não tivessem muito tempo para pensá-los. Mas espera lá, se você acha que tudo isso se deve ao Sparking Zero com o novo Gohan Black, você está muito enganado, pois o surgimento do Gohan Black na verdade se deve a um ilustrador de peso de Dragon Ball nas redes sociais que trabalha como freelancer para nada mais e nada menos que a Toei Animation, a Bandai e outras empresas japonesas. Eu estou falando do mítico Fenion, ou Fenion, que tem traços absurdos com a arte de Dragon Ball. Em 2021 ele soltou algumas artes do Gohan Black sem saber que mais à frente em alguns anos esse movimento ganharia uma baita plateia por ter sido até incorporado em um dos jogos mais vendidos de Dragon Ball nos últimos tempos, que é o Sparking Zero, em um dos what ifs com o Gohan. A premissa de um Gohan Black seria fenomenal devido ao potencial que ele alcançaria, isso é, tanto nas questões de combate, como na construção do vilão como um todo, porque o início já seria avassalador, principalmente para o Trunks do futuro. O início da saga Goku Black no anime e no mangá tem diferenças, mas com ambas as mídias apresentando o vilão após a fake morte da Mai, que pensávamos que ela tinha ido de arrasta. O Trunks se transforma no Super Saiyajin 2 dominado pela Fúria, confronta ele diretamente com o Masenko, acerta alguns golpes, mas no fim acabou sendo derrotado, apelando aí para uma fuga com a máquina do tempo, voltando para o passado. A introdução da saga Black foi isso até termos enfim um embate de Goku contra os Zamasu no universo 10, onde chamou a atenção do vilão para que o uso das super esferas acontecesse. No entanto, na saga Gohan Black, a introdução é completamente outra, como foi revelado no jogo de Dragon Ball Sparking Zero com aquele Absolute Cinema. O interesse dos Zamasu no corpo do Gohan, ao invés do Goku da saga tradicional, se deve após a saga Frieza Dourado, onde é o Gohan que o enfrenta no game com a forma Ultimate na ausência de Goku e Vegeta, gerando aí um grande contexto que o jogo de Sparking Zero provou ser muito criativo, até porque após essa batalha no planeta Terra e inconformado com o seu poder atual, que o Gohan ele retorna ao planeta supremo dos Kaioshins para treinar mais uma vez com o velho Kaioshin, onde ele aprendeu a forma Ultimate, desenvolvendo ainda mais as suas habilidades ocultas. Após o treinamento, temos então a informação do Goku avisando o Gohan sobre o torneio do Universo 6, sendo então uma chance do Gohan aprimorar ainda mais as suas habilidades de batalha com a sua participação, ocasionando em um contexto muito diferente do anime e o mangá, onde somente Goku e Vegeta participam. O pulo do gato nessa história é simplesmente mágico de ver aí o Gohan com a forma Ultimate lutando contra o Rito e não Goku e Vegeta chamando a atenção de todos os universos. E aí que tudo fica mais interessante, pois mesmo o Gohan afirmando que se fosse uma luta séria entre ele e o Rito ele estaria lascado, que Goku, Vegeta, Urshin e o velho Kaioshin comentam que o nível do Gohan Ultimate aumentou bastante, provando o seu imenso esforço em ficar mais poderoso, porém fazendo todos os Kaioshins e a luta entre ele e o Rito ser muito repercutida, fazendo o quê? O que vocês imaginam? É isso mesmo que vocês estão pensando, gerando o interesse do Zamasu no corpo do Gohan e assim desenvolvendo o enredo da icônica saga Gohan Black ao lado do Trunks do futuro. Falando no Mirai Trunks, após a rápida fuga do futuro devido ao embate contra o Goku Black que ele acorda no passado pelas mãos da Bulma, que temos aquele famoso susto e desespero em ver o rosto do Goku mais uma vez, segundo a saga oficial, o grande vilão do futuro, após também ter o contato com o Easy, fazendo aí Goku e Vegeta o uso do teletransporte para a Terra,
que na saga Gohan Black, enquanto o Gohan está treinando Goten e Trunks no terreno da Corporação Cápsula, que aí a máquina do tempo do Trunks aparece do nada por estar inconsciente, mas o principal, gerando então um susto do Goku, sendo mudado para um susto e desespero com o rosto do Gohan, pois é o Gohan Black o grande vilão do arco. Na história original, o Trunks conta tudo o que ocorreu no futuro com o Goku Black, e sendo igualzinho também o que ocorre na saga Gohan Black, a sua identidade, força e etc, gerando no mangá e no anime daquela época um embate do Goku contra o Trunks, e que especialmente no mangá ele foi insanamente superior. Afinal, enquanto a Bulma fica trabalhando no combustível azul da máquina do tempo para que ele possa voltar no futuro com a ajuda também de Goku e Vegeta, que temos um embate icônico do Super Saiyajin 2 entre Goku e Trunks, mas gerando aquela aparição do Super Saiyajin 3 em seguida, devido à força da fase 2 do Trunks ser muito poderosa, e ocasionando também em um acontecimento que apenas o mangá foi retratado, que foi lá do Goku trocando rapidamente do 3 para a forma God e fazendo apenas os de fora, como o Vegeta, o Bills e o Whis, notarem a mudança que o nocauteou. Na saga Gohan Black, esse embate no Sparking Zero não aconteceu, porém acredito que seria bacana presenciar o Gohan na forma Ultimate, treinando com o Trunks Full Power do Super Saiyajin 2, já que a ligação entre eles sempre foi aí uma parada diferenciada, por conta que no futuro de Trunks, o Gohan é o seu mestre. No Sparking Zero, o jogo também vai direto para a apresentação do Gohan Black com a fenda temporal, utilizando o Anel dos Kaioshins, sendo aí basicamente o que ocorre no anime da saga Black Zamasu, mas sendo diferente do mangá, porque Goku e Vegeta só conhecem um vilão no futuro de Trunks após a Bulma arrumar o combustível azul da máquina do tempo. No anime, o Goku Black aparece em plena Corporação Cápsula após o treinamento de Goku e Trunks, fazendo aquele embate então de Goku Black versus o Goku original, com a fenda o mandando também de volta para a sua linha do tempo. Contudo, no anime tem também a cena da máquina do tempo sendo destruída por ele e a Bulma arrumando aquela outra que foi usada pelo Cell para viajar para o passado, onde tivemos na época o Gohan ainda pequeno, Bulma e o próprio Trunks averiguando os passos do vilão Cell na época. A saga Gohan Black 2 Sparking Zero faz o mesmo que do anime, traz o vilão para o passado com o Anel do Tempo, faz a gente enfrentar o Gohan Black com o Gohan Ultimate e assim a fenda temporal manda ele também de volta à sua linha do tempo. O Anel do Gohan Black é uma relíquia sagrada que apenas os Kaioshins podem utilizar, como foi também contado na saga original com o Goku Black, fazendo então aí o Whis e o Bills suspeitar do Zamasu, levando o Gohan então para enfrentá-lo em um treinamento e não o Goku como ocorre no anime. No mangá, esse embate entre Goku e o Zamasu nem existe, já que foi através do GodTube, o YouTube do mundo de Dragon Ball, que o Zamasu ele conseguiu assistir a luta de Goku e o Rito no torneio entre o Universo 7 e o Universo 6. O interesse inicial no mangá para que o Zamasu fosse procurar no GodTube pelo Goku, na aba de pesquisa, foi o relato do Shin e do Kibito respondendo ele, dizendo que foi graças ao Goku que eles derrotaram Majin Buu e frisando ainda mais o plano Zero Mortais, por conta aí de achar inadmissível os seres mortais serem mais fortes do que os deuses. No jogo do Sparking Zero, temos então o Gohan e os demais indo até o futuro de Trunks, revelando que o Gohan Black tinha um comparsa, que era inclusive o Zamasu, mostrando que no game tivemos os mesmos acontecimentos do mangá e no anime, onde um desejo das super esferas foi usado para trocar de corpo com o Gohan, matando a Videl e a Pan ao invés de Goten e a Tite. O orife do jogo é com o Gohan enfrentando o Gohan Black, porém eu confesso para vocês que se fosse uma saga oficial do mangá ou talvez do anime com o Trunks e o Goku, ou talvez até o Vegeta enfrentando o Gohan Black, que isso seria sim um cinema absoluto por envolver laços que a obra sempre deixou a gente impactado, porque imagina aí, o Goku enfrentando o próprio filho, tendo que o matar para salvar a humanidade do futuro. Imagine a carga psicológica tanto no Goku quanto ao Trunks, que inclusive teve o Gohan do futuro como seu grande mestre. É aí que os acontecimentos com o Gohan Black superariam em muito o do Goku, por envolver dois personagens sendo diretamente afetados e não somente um, como é a saga original de Goku Black com o Trunks do futuro. Nesse What If com o Gohan, nem existe também nessa saga Gohan Black a fusão do Vegito contra o Zamasu Gatai. O que é bom a gente também deixar explicado aqui para quem nunca ouviu, que Gatai em japonês significa fundido, fusão ou unido, e que eles também não precisaram de usar os Potaras na saga Gohan Black,
por conta de que é o Gohan Ultimate, o Trunks, Goku e Vegeta no Blue que o enfrentam, gerando aí a grande fusão do Zamasu e do Gohan Black, que no Sparking Zero possui até um visual diferente do Zamasu Gatai original. O grande triunfo dessa saga Gohan Black no jogo do Sparking Zero foi o seu encerramento, afinal de contas o Gohan não precisou então de um botão de emergência do Zeno para destruir o universo e o vilão, como ocorreu no mangá e no anime original, mas sim a técnica especial do Mafuba, que no jogo ele aprende com o Piccolo ao invés do Mestre Kami. Colocar o Mafuba para selar o Zamasu fundido com o Gohan Black foi uma criatividade imensa de encerramento do Sparking Zero, já que tivemos também um Masenko de Gohan e Trunks, tipo aí mestre pupilo, se fosse considerar, é claro, o Mirai Gohan para que o vilão fosse selado. Envolver uma saga Gohan Black poderia até ter feito um Gohan Beast sendo despertado, como uma evolução do Super Saiyajin Rosé ou da fusão entre ele e os Zamasu juntos, porque até a arma do Gohan Black não seria uma foice como foi a do Goku, mas sim a versão da espada Z com o Ki maligno, passando aquele ar de referência ao equipamento que ele empunhou antigamente em Dragon Ball Z. Vendo o encerramento também da saga Gohan Black no Sparking Zero com uma Mafuba, não dependendo então do botão do Zeno para destruir o futuro de Trunks, que a gente consegue perceber a jogada que Dragon Ball Super desperdiçou em seu enredo, mesmo que o decorrer dela no anime e no mangá, mas principalmente no mangá, tenha sido muito boa. Na história original, a linha temporal do Trunks merecia uma reconstrução com os humanos, como ocorreu na saga Gohan Black, que ele sempre defendeu com unhas e dentes das ameaças, que foi desde os androides, o Cell, pois os guerreiros Z, não podemos esquecer, foram de arrasta para que ele fosse o cara certo a derrotá-los. Acredito que deixar duas Mai e dois Trunks no mesmo universo como finalização também do arco não foi aí um pensamento tão bom, porque tira a qualidade individual que cada ser possui em ser único. Então é inegável, né, que o fim da saga Gohan Black no Sparking Zero seria uma melhor forma de fecharmos o arco, que teve muitos mistérios a serem desvendados na época. Ter o Trunks do futuro ao lado do Gohan em uma saga reforça ainda mais esse elo que Dragon Ball Super poderia ter trabalhado muito bem na época, assim como foi também em Dragon Ball Z, no futuro de Trunks, que gerou então o emocionante OVA dos Guerreiros do Futuro, onde a sua ligação com o Mirai Gohan é eternamente lembrada pelos fãs, já que mestre e pupilo se tornam uma arma poderosa para as novas gerações, assim como foi a despedida de Gohan e Trunks no anime de Dragon Ball Super.